gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E, infelizmente, o Eliezer não está aqui conosco, mas deixou umas perguntinhas pra gente aqui. Então, pode ficar tranquilo que o Eliezer vai estar participando. Legal. Bom, o tema de hoje é bem interessante, porque a gente sabe que a humanidade sempre, né, desde os primórdios aí, demonstrou interesse em se comunicar aí com as máquinas, né? Desde o início da computação, a gente quer se comunicar de forma melhor com as máquinas. E o próprio Alan Turing, né, a gente sabe que ele dedicou na década de 50 boa parte dos feitos dele à interação entre homem e máquina, e inclusive na década de 60 o MIT desenvolveu o que a gente sabe que foi talvez o primeiro chatbot, né, o Elisa, e era um bot baseado em regras e tal, bem simples, mas que a gente sabe que é o primeiro, né, que se tem notícias. Mas hoje em dia, com a evolução do machine learning, da inteligência artificial, ficou muito mais fácil, né? E eu acho que esse é um dos motivos para o chatbot estar tão em alta, né? E ter virado, assim, um hype, um assunto tão, como a gente pode dizer, da moda, né? Então, hoje, nesse episódio, a gente vai começar aqui no Castalho uma exploração a respeito desse tema, né? Sobre chatbots. Na semana que vem, na próxima quarta, nós teremos aqui um episódio sobre machine learning e inteligência artificial com outros 2 convidados aí da comunidade, que também vai ligar bastante com esse assunto, e provavelmente, né, se vocês indicarem aí pessoas aqui, convidados para nos ajudar, a gente vai ter talvez um terceiro episódio depois, para falar mais da parte técnica mesmo ali, das linguagens de programação, das coisas aí por trás. Mas hoje, para dar o pontapé nisso, a gente vai focar nos conceitos mais básicos de chatbots, falar um pouco das questões filosóficas, sobre o mercado, que é muito importante, né, afinal a gente faz as coisas porque a gente gosta, mas também para que ela tenha mercado, e também as questões de user experience, né, desse mercado novo aí de chatbots. Então, para nos ajudar e nos instruir nesse assunto que a gente não sabe quase nada, a gente aqui do Castalho, a gente convidou 2 especialistas nesse assunto, membros aí de uma das maiores comunidades a respeito no Brasil, talvez do mundo, né, vai saber, que é a comunidade lá do Chatbot Brasil. Então, eu gostaria que vocês, né, cada um se apresentasse. Primeiramente, bem-vindo, Rafael e Caio. Então, se apresentem, falem quem vocês são, dê o link do seu Facebook, Twitter, CPF, número da sua conta. Apresente-se aí, começando pelo Caio. Bem, olá. Eita, logo eu que sou meio calado, né? Vou ter que falar. Então, olá, pessoal, boa noite. Me chamo Caio. Eu tô falando aqui de BH, mas vocês devem perceber que eu não tenho sotaque daqui, né? Não falo muito não falo muito essas palavras. Atualmente eu trabalho como UX e Chatbot Designer na Take. Eu participo e sou um participante ativo da comunidade Chatbots Brasil, no qual eu, junto a quatro outras pessoas, a gente tenta fomentar e realizar alguns meetups em São Paulo e em alguns lugares do Brasil. E, além disso, eu escrevo bastante no Medium e em qualquer outro e no blog da Take, que é a empresa no qual eu trabalho. E estamos aí para tentar ajudar um pouco as pessoas a entenderem essa nova tendência aí. Fala aí, galera. Aqui é o Rafael Pacheco. Bom, eu trabalho junto com o Caio aqui em BH, em Minas, na Take. Eu sou formado em engenharia da computação, tenho mestrado em modelagem matemática e já estou aí há 5 anos trabalhando com a área de chatbot. A Take é uma empresa que já trabalha com isso há 18 anos. No destaque do meu nome aí tem um link do meu site. Lá vocês conseguem achar todas as minhas redes sociais, conversar comigo de algum jeito. E eu estou muito contente aí pelo convite do Bruno, do Og, de participar hoje. É um podcast muito bacana deles, traz um conteúdo muito legal. E assim como o Caio falou, eu espero contribuir de alguma forma aí e ajudar a falar um pouquinho sobre chatbot. Bom, valeu, cara, obrigado. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu estou conhecendo vocês pela primeira vez, né? E para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo e a cores, eu estou vendo que tem um monte de gente já lá online. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas foi só o YouTube trollando a gente, mas já estamos aqui firme e forte para esse episódio.
Eu acho que a primeira pergunta que vem em mente para quem está vendo esse tópico, chatbot, né, é saber, explica para a gente aí o que é um chatbot e qual é a utilidade desse bagulho. Então, vou começar aqui pelo Caio. Fala para a gente aí o que é isso. Olha, eu vou tentar resumir uma coisa complexa numa frase simples. Geralmente eu digo que chatbots são serviços baseados em mensagens. E por mensagens pode ser texto, voz, pode ser até mesmo botão, qualquer outra coisa. Se você jogar agora mesmo no Google, o que é chatbot, o Google vai te responder que são robôs que tentam simular uma conversa como se fosse um ser humano. Não é por aí. Eles nada mais são do que uma interface. E tem algumas pessoas que falam que são apenas bots, são agentes inteligentes, são APIs conversacionais. Enfim, depende muito de com quem você está falando, você pode dar uma denominação ou um acrônimo mais específico. Os objetivos deles, assim, eles basicamente atuam como facilitador entre pessoas e serviços. Eles podem promover desde uma ação de alguma marca, quanto ajudar as pessoas a comprarem coisas. Eles podem lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, pode aumentar a sua produtividade. Enfim, as aplicações hoje já são muitas, mas elas vão ser muito maiores daqui a alguns anos. Foi legal o Og ter começado a falar um pouco de chatbot com essa visão do Turing e meio que evoluiu, falou da Elisa e até chegar hoje, porque na minha visão, esse é um problema muito grande, porque as pessoas acham que, eu vou criar aqui um robô, um chatbot, e ele vai fazer tudo para mim. Para olhar na visão a longo prazo, não é bem assim, sabe? É uma complexidade muito grande, e hoje em dia existem muitas plataformas que facilitam a criação de chatbots por ser tão fácil, é tão fácil também de você criar uma coisa ruim. Então, um desafio que eu tenho hoje muito grande é tentar ajudar as pessoas a entenderem como elas podem utilizar esse tipo de serviço e ajudar elas a acertarem ou errarem menos com essa nova tendência. Uma frase que eu sempre gosto de falar, que resume muito bem os bots, chatbots são bons martelos, mas nem tudo é prego. E é uma nova tendência assim, que está surgindo e é um desafio enorme, não apenas para quem desenvolve, mas para várias outras áreas. E eu espero, assim, no meio dessa conversa, a gente tentar falar um pouco dessas áreas e tentar esclarecer. E, se tiver dúvidas, eu vou ficar acompanhando aqui a live de como construir, dicas de design, etc. Se vocês tiverem, podem perguntar que eu vou... É a minha área, né, a minha expertise, eu vou tentar responder e ajudar as pessoas em relação a isso. Bacana. E você, Rafael, alguma coisa a adicionar, né? A definição ou até mesmo a utilidade? Pô, tem sim. Cara, assim, eu vou tentar puxar mais para o lado técnico, que é a minha área, eu sou desenvolvedor, então eu vou definir chatbot como um software que funciona dentro de plataformas de mensagens. Basicamente, todo software funciona em cima de outro software. Você tem uma aplicação desktop ou um app, ele funciona em cima de outro software, que no caso é o sistema operacional. Já um chatbot, ele é um software que funciona em cima de outro software, só que esse software é uma plataforma de mensagem. É o Facebook Messenger, é o Telegram, é o Twitter, sei lá, é alguma plataforma de mensagem. O interessante do chatbot é que você leva o seu serviço, como o Caio falou, você leva o seu produto para um local onde as pessoas já estão. 2 bilhões de pessoas já estão lá no Face. Então, a sua empresa também estar lá é algo interessante. Então, assim, eu resumiria dessa forma. É um software em cima de outro software, assim como tudo na computação. Eu queria acrescentar também nessa visão aí do Pacheco, é que, assim, as empresas sempre querem estar onde as pessoas estão, né? Então, se há 20 anos atrás lançaram a web, deram a possibilidade da gente fazer site, etc., surgiram os sites. E os primeiros sites foram horríveis. E levou um tempo para, tipo, as empresas entenderem, tipo, como é que elas podem aproveitar e entregar melhores serviços a partir dos sites. E hoje o site, cara, dá para fazer desde modelagem computacional, dá para fazer muita coisa, assim. E aí, de uns tempos para cá, a galera começou a pensar, gente, tá todo mundo usando a internet, mas as pessoas precisam ter um pedaço de máquina enorme que não dá para ficar carregando o tempo inteiro. Vamos inventar uma coisa menor, né? Vamos inventar um celular no qual as pessoas possam ter acesso à internet. E aí, de 10 anos para cá, literalmente de 10 anos para cá, porque praticamente hoje está completando 10 anos do iPhone,
O iPhone mudou aí a indústria, mudou literalmente o jeito que a gente se comunica, a portabilidade, etc. E de 10 anos para cá, tá nessa corrida aí dos apps, né? E nos primeiros anos foram ruins os serviços entregados a partir de apps. Levou um tempo e teve uma maturação. Hoje a gente está vivendo um cenário que tem muito app, tem muita coisa já existente, e tá todo mundo aqui, ó, trocando mensagem de texto, WhatsApp, Messenger, etc. Então, as grandes empresas, elas enxergaram isso como uma oportunidade. Grandes empresas, que eu digo assim, as empresas que oferecem comunicação, Facebook, Google, etc. Cara, tá todo mundo trocando mensagem, tá todo mundo falando através dos meus serviços. Eu tenho que oferecer algo ali também, que é onde as pessoas estão. E aí, meio que fez sentido, no ano passado, o Facebook liberar essa plataforma. A Apple lançou, o Facebook lançou, o Google lançou também o Halo deles, foi tudo no mesmo período assim, mas o que meio que puxou a roda toda foi o Facebook. E tem uma outra plataforma que muitas pessoas que desenvolvem utilizam, que é o Slack. Ele está comendo na beirada ali, mas ele está indo por um outro caminho que não é o caminho do Messenger. E aí, se a gente for entrar nesse viés mais à frente, eu tô aí também para falar. Beleza, bom, já um pouquinho demais, pode falar aí. Não, tranquilo. Acho que tá fluindo legal. E já que você mencionou aí, eu vou aproveitar o gancho que você deu para puxar uma outra questão aqui. Você falou a respeito da qualidade dos apps, né? Que no começo não era lá essas coisas. E também na outra fala sua, você citou que você é designer, né? Então, só quero lembrar aqui que teve pesquisas, né, recentes que eu andei lendo. Não sou especialista no assunto como vocês, mas sou curioso. Então, eu andei lendo umas pesquisas que dizem o seguinte, que em breve a gente vai ter mais chatbot do que app disponível aí para interagir, né? Como usuário, né? Sei lá, eu quero, comprar comida, né? Ao invés de eu instalar um app, eu vou interagir através de um Messenger qualquer e vou pedir a minha comida, né? E a gente sabe que o trabalho de programação, né? Principalmente a gente que é programador aqui, a maioria dos nossos ouvintes, acredito, são programadores. A gente sabe que o trabalho de programação é bem complexo, manter escalabilidade, performance, entregar as coisas rapidamente. A parte de back-end é muito complexa, né? E quando a gente pensa em bot, né? A gente pensa, poxa, o bot é diferente de um app ou de um site, né? Eu só tenho back-end, mas eu não tenho front-end, né? Assim, você não vê um front-end do bot, né? Ele é uma coisa que está em vários lugares. E talvez por isso me parece que seja mais complexo ainda, porque o front-end do bot são vários front-ends diferentes, né? A camada de interação ali é uma camada muito pessoal, assim, muito humana. Então, já que tem esse trabalho humano, eu acho que existe um forte trabalho de usabilidade, mas que talvez seja de UX, né? De User Experience. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aí dessa parte, né? Da parte do front-end do bot, né? Como que é o papel do User Experience no desenvolvimento de um bot? Qual que é a importância disso? Porque a gente vê muito programador fazendo bot, vai lá, coloca as coisas ali, mas existe uma coisa que está ali na frente, toda uma filosofia, um trabalho, uma pesquisa. E qual que é como que funciona o papel do User Experience no chatbot? Tá. Quer responder essa, Pacheco? Quer? Não, pô, eu sou desenvolvedor, você que é o designer, vai lá. Tá. Então, eu vou tentar explicar front-end do chatbot de uma maneira mais dev, assim. Não sei se eu vou falar certo, vocês me ajudam, tá? Vai lá. Hoje em dia, quem desenvolve, acho que está tendo muita coisa em relação ao Docker. Componentes, frameworks, etc. Você pode componentizar o seu software e usando uma caixinha dali, uma caixinha daqui, vou aumentar a performance, boto mais coisa, quero mais espaço no servidor, aumento, enfim. Com o chatbot, essa ideia também acontece, porque eu não tenho como mexer na interface, mas a própria plataforma, ela me fornece instrumentos no qual eu possa trabalhar. Então, por exemplo, se eu estou no Facebook Messenger, eu posso utilizar carrosséis, eu posso utilizar cards, eu posso utilizar aquelas respostas rápidas que ficam embaixo. Então, tudo isso depende de onde é que você vai estar. Você tem que perguntar primeiro isso. Messenger, estude os componentes do front-end ou de UI lá na plataforma, na documentação do Messenger, veja quais são as possibilidades que você tem. Se você vai utilizar um canal web, eu vou até ter um momento jabá aí, a Take, que é a empresa que eu trabalho, ela tem uma plataforma chamada Blip.ai, no qual ela oferece também um SDK web. Então, você consegue fazer o seu chat ter uma experiência muito similar ao do Messenger dentro do site do seu cliente, etc.
O que eu geralmente digo é, cara, os componentes de front-end é uma caixa de ferramentas. Você tem que ver o canal e ver quais são as possibilidades. E aí você vai ter que explorar elas. Como você explora, aí já é outro pulo do gato, porque depende muito do seu cliente, depende do conteúdo que ele oferece. É uma pessoa mais técnica, é uma pessoa mais brincalhona, gosta de enviar GIFs, gosta de enviar imagens. Então, são muitas variáveis que a gente precisa meio que pensar na hora que a gente vai projetar a interface. Eu queria mostrar só uma coisa aqui para vocês, só para exemplificar um pouquinho. Quando a gente para pensar em app, site ou chatbot, a gente tem um desafio muito grande, porque o mindset de um app e um site é um, e o mindset de um chatbot é outro. Eu vou exemplificar essa frase de uma maneira bem simples. Quando a gente para desenhar ou criar um app ou um site, a gente cria interações com os componentes de front-end. Vai ter um menu, vai ter um botão, vai ter qualquer outra coisa. Quando é um chatbot, é texto. A gente não consegue prever as interações que vão existir dentro daquelas interfaces. Então, é como se eu falasse, eu tenho um mundo fechado de interações, utilizando os componentes de UI, com app e site, e quando eu tenho um chatbot, eu tenho conversas, que elas podem acontecer dentro do mundo do chatbot ou fora dele. E aí, esse fora é o desafio muito grande, porque a gente tem que sempre estar tentando fazer com que essas coisas entrem. E aí, com o tempo, a gente vai melhorando o bot. Um erro comum que a gente vê, assim, quer dizer, que eu vejo muito acontecendo com dev, etc., é que eles tentam muito... Cara, eu tenho que fazer um chatbot que faz tudo de primeira. Mas eles não param para pensar que fazer tudo de primeira é muito arriscado, demora muito, e é muito difícil você conseguir mapear todas as interações, etc. Eu vou dar só um exemplo. Aqui em BH, a forma que você pede café aqui em BH é diferente de Recife, pode ser diferente de São Paulo, pode ser diferente do Sul. Tem gente que vai falar é biscoito, é bolacha, é bolo de rolo, é rocambole. Então, tudo isso são variáveis que você tem que considerar. Então, o que é que você pode fazer para resolver esse problema? Olhe os componentes de UI, os componentes de front-end, utilize ele a seu favor. E tente entender o objetivo. Eu vou até mostrar minha tela de novo, só para exemplificar. Deixa eu só adicionar um comentário aqui, Claro. voltando a respeito do profissional de User Experience. Eu queria saber, assim, hoje uma pessoa que trabalha com User Experience é um especialista aí na área de web ou de aplicativo, e ele vai voltar os olhos dele para os bots, né? Você acha que muito daquilo que ele já sabe vai aproveitar, com certeza, né, na interação ali, desenvolvimento de relações ali humanas, mas o que ele tem que aprender além, né, do que ele já sabe para trabalhar com bots? Tem, sei lá, aprender a trabalhar com linguagem natural, ou essas coisas ficam só para o desenvolvedor? Ou você acha que o cara de UX tem que saber também processamento de linguagem natural, tokenização, tem que ter esse mindset mais voltado para a linguística da coisa, ou não precisa? Boa pergunta, essa é uma ótima pergunta, e toda vez que alguém me pergunta isso, eu tento apresentar esse diagrama de Venn aqui, que é o seguinte, às vezes quando eu vou conversar, eu não vou nem falar dev nesse momento, eu vou falar primeiro design. Quando eu vou conversar muito com os designers, etc., eles dizem, cara, é uma coisa muito diferente pensar em chatbot, é coisa do outro mundo. Não é. Design de chatbots é design de design. Quem faz design de serviços bem, ou design de experiências, entendedor, etc., vai continuar a fazer a mesma coisa. O problema, ou a diferença maior, é que vai chegar num determinado ponto que a pessoa não vai ter que desenhar uma tela, não vai ter que desenhar um botão, não vai ter que ver aquele pixel, o famoso, cara, bota um pixel para cá, um pixel. Não vai ter que pensar mais nisso. Você vai ter que pensar em palavras, textos, você vai ter que ter uma visão muito de fluxograma. Se eu for clicar nesse botão, eu vou para aquele lugar. Aquilo que o meu bot está falando faz muito sentido para mim, faz sentido para minha marca, faz sentido para o cliente, enfim. Então, geralmente, quando eu falo quem quer entender design para chatbot, tem que entender essas 3 etapas. Tem que primeiro entender o que é que você quer fazer, qual é o seu objetivo do seu cliente. Uma disciplina que pode ajudar bastante é o conceito de micro-moments do próprio Google, está aí desde 2013, 2012, no qual é aqueles momentos que as pessoas tendem a fazer determinadas ações. Então, por exemplo,
Se todo mundo liga para uma central de atendimento para pedir uma pizza, talvez um chatbot seja conveniente. Por quê? Ele pode ajudar as pessoas a pedirem uma pizza. Esse é o momento que as pessoas procuram um determinado serviço. Depois que você entende o que você quer fazer, você precisa definir melhor onde é que o seu bot vai existir e qual é o objetivo dele. Então, você precisa mapear as interações que já existem através de design de serviços, ou tentar entender e apontar o objetivo melhor dele. O objetivo em si, embora não pareça, é o ponto mais importante do bot. Por quê? Se um bot não tem um objetivo claro, primeiro pode desenvolver a coisa errada. Segundo, o cliente que vai usar o bot não sabe o que é que aquele bot vai ajudar ele. E terceiro, se você desenvolve algo que não vai dar certo e o seu cliente não consegue usar o core do seu cliente, você vai estar perdendo grana. Então, você precisa mapear muito bem o que é que seu bot vai fazer e por que ele vai fazer. E esse objetivo é meio que uma faca de dois gumes, tanto para o seu cliente e tanto para o cliente do seu cliente, que é o usuário final. Eu nem gosto muito de usar o termo usuário. Então, depois que você sabe disso tudo, você pode começar a pensar na conversa. E conversa entra muito texto, estratégia de conteúdo, persona da marca, persona que vai falar com o bot, os tipos de componentes de front-end que o bot pode utilizar, e etc. Para o designer, o designer precisa saber codar, ele tem que aprender linguagem natural, deep learning, essas coisas todas. Cara, eu vou até contar uma coisa engraçada para vocês. Acho que até o ano passado existia um boom muito grande de tipo, será que o design precisa codar? Precisa, não precisa? Ele precisa, então o design agora tem que saber fazer front-end, tem que saber codar em HTML, o famoso saber HTML, CSS, Java, pronto, JavaScript. Pronto, pode trabalhar como front-end. Tem muita vaga de design que isso até hoje aparece. Ontem eu estava vendo, eu achei isso, nossa. Então, até uns anos atrás, o design unicórnio era aquela pessoa que sabia de design, mas ele também sabia codar o design dele. Hoje, em São Francisco, o famoso Vale do Silício, a discussão é, cara, para que o design precisa saber codar uma coisa que ele desenha? Será que não vale mais a pena ele saber escrever e vender aquilo que ele está desenhando? Então, hoje em dia, o conteúdo em si está sendo... A pessoa que sabe lidar, sabe escrever, sabe vender um conteúdo, está sendo considerado o novo design unicórnio. Não estou dizendo aqui no Brasil, estou dizendo em São Francisco. Isso ainda vai demorar um tempinho para chegar aqui. Então, quem tiver interesse em saber mais ou tiver curioso nesse assunto, procura aí, Unicorn Design, bota escrever ou John Maeda, que vai aparecer alguns artigos bem interessantes falando sobre isso. Então agora eu vou com a minha próxima pergunta, que é o seguinte, eu tenho que falar, né, que primeiramente eu tenho sido usuário de IRC tem muito tempo, tá? Ainda sou hardcore, continuo usando IRC, não importa qual plataforma que existe aí, eu ainda uso todo dia, é a forma que a gente se comunica até mesmo lá dentro da Red Hat, a gente usa IRC para tudo, e é claro que desde os princípios, eu acho que do IRC já existiam bots, a gente tem bots lá, a gente usa todo dia, tem bots que faz um monte de coisas diferentes. Uma coisa que nós reparamos é que nos últimos anos tem aparecido muito esses aplicativos de mensagem, né, de Messenger, como vocês falaram. Então você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Facebook Messenger, o próprio Slack, que eu já mencionei, e aparentemente esses aplicativos superaram essas redes sociais em números de usuários, né? Então, dessas plataformas, desses aplicativos que eu citei aí, qual seria a maior plataforma comercial para chatbots, assim, que vocês, na opinião de vocês, vou perguntar para o Rafael dessa vez. Bacana, boa pergunta. Cara, é o seguinte, eu acho que vai depender um pouquinho do contexto do seu bot. Se você está querendo fazer um bot para, sei lá, para uma empresa que está querendo divulgar algo, e é uma empresa que quer aparecer na mídia, alguma coisa assim, eu acho que o melhor canal hoje seria o Facebook Messenger. É onde você tem a maior quantidade de usuários, finais, assim que eu digo, né? Mas, em contrapartida, existem algumas limitações no Messenger, enfim. Ou o cara pode estar querendo desenvolver um bot que atenda mais a parte de workflow de uma empresa, mais, assim, uma coisa mais voltada para parte interna de uma empresa, sei lá, igual você citou aí do IRC. Nesse caso, acho que vai depender muito dos canais disponíveis que o cara pode fazer isso. Sei lá, hoje a gente tem o Slack, tem
o próprio Workplace do Facebook está chegando aí para brigar, não sei se você já ouviu falar dele. É bem a ideia do Slack, assim, é um Facebook corporativo. Então, assim, existem vários canais, cada canal com sua peculiaridade, cada canal com sua vantagem, assim, e no momento de você lançar o seu bot, eu acho que o que você tem que olhar é o que você tira de mais vantajoso, assim, de todas essas características, de todos os canais, para você entender se, primeiro, você precisa ter um bot em mais de um canal, e se você precisar, quais são esses canais ideais. Eu vou voltar, igual você falou do IRC aí, eu vou voltar também no SMS, o bom e velho SMS aí. Existem alguns contextos para alguns tipos de bot que o SMS é interessante. Então, sei lá, de repente até esse pode ser um canal para o seu bot. Eu acho que vai depender muito de o que você precisa fazer, assim, entendeu? Vai depender muito de onde você quer atacar, onde está seu público-alvo. Mas, em geral, hoje, o que eu tenho visto, eu vejo o Messenger como o player principal aí. Assim, isso varia também muito muito sazonal, né? Isso varia muito de região do mundo, assim, tal. Eu estou dizendo mais no cenário brasileiro. Sei lá, talvez hoje, se o WhatsApp abrisse, eu te daria, assim, 99% de certeza de que talvez lá seria o melhor canal para você lançar um bot. Afinal de contas, todo mundo está no WhatsApp aqui no Brasil. Mas, sei lá, essa não é uma realidade de um outro país, lá nos Estados Unidos. Talvez o iMessage fizesse mais sentido. Então, assim, acho que depende de onde você está, quem é o seu público-alvo, e aí você vai avaliar se você precisa ter o bot em qual canal, em mais de um ou só em um canal, né, e quais são eles. Cara, isso depende muito do cliente em si, sabe? O Pacheco falou as oportunidades que existem, mas tem que pensar também, tipo, qual é a oportunidade do cliente. Por exemplo, se é um cliente corporativo, ele só lida com gente corporativa, será que faz sentido ele estar no Messenger? A gente já teve experiência, tipo, eu quero fazer um bot. Não, beleza, mas quer fazer um bot para quê? Não, eu quero fazer no Facebook. Não, calma, para que tu quer fazer um bot? Vamos tentar entender isso primeiro. E existem vários, sei lá, nuances aí em relação a onde o seu bot precisa estar. Por exemplo, o Slack, ele tem um foco muito voltado a B2B. São negócios para negócios. Como assim? Existem bots no Slack também, mas eles não atuam tanto, ou eles não atuam parecido com os bots no Messenger. Eles são mais automatização de processos, workflow, etc. Quem usa muito Slack já deve ter visto aí um bocado de integrações com Trello, com Medium, com RSS, etc. A gente mesmo utiliza alguns, eu utilizo um do Trello, toda vez que eu mexo uma coisinha na organização do Bots Brasil, quem está no Slack fica sabendo em primeira mão, porque o Trello já avisa automaticamente. Enfim, o Slack vê isso como uma oportunidade dele, e eu acho isso muito estratégico. Por quê? O Slack está tentando pegar uma fatia de automatização de business. E isso é a estratégia dele. Quem trabalha com Messenger ou no Facebook, ele tem um foco muito maior em consumidor, quer fazer uma marca interagir com o cliente. Então, se você vai pegar um projeto ou vai desenvolver um bot, pergunte primeiro assim, cara, por que você quer fazer esse bot? Para quem que você vai fazer esse bot? E onde é que essas pessoas estão? Tá todo mundo no WhatsApp. No WhatsApp, nesse momento, não existe API oficial. Não, mas eu vi aqui que tem um cara que desenvolve e tal. Vai lá, faz com ele, mas você corre o risco de ser banido. Perder os números, perder a credibilidade, etc. Mas não, todos os meus clientes estão no Messenger. Então, vamos lá fazer no Messenger. E por aí vai. Legal. É legal que você citou isso, então acho que dá para, na minha cabeça aqui, deu para resumir assim. Se eu tenho alguma coisa que eu quero vender, eu vou para o Facebook e coloco um bot lá para as pessoas me perguntarem as coisas ali daquele produto e vendo pelo Facebook. Se eu tenho algo que vai ser fechado dentro da minha companhia, dentro do meu grupo e que se comunica com coisas externas, automatiza processos, talvez o Slack aí seja o da moda, né? E se eu sou um cara muito nerd mesmo, programador, desenvolvedor, aí eu vou pro Telegram, né? Porque a galera de desenvolvimento geralmente ama o Telegram, ama fazer bot pro Telegram, porque tem toda essa coisa do open source aí por trás e da facilidade de customizar e tudo mais. Então, na minha cabeça, assim, me vê essas coisas. E vale citar também, até aqui o Jeremy Rodrigues falou no chat aqui com a gente, que ele tem uma plataforma que funciona com Telegram e SMS. Ele juntou as duas coisas e pro caso de uso dele
funciona muito bem. Mas eu vou aproveitar também aqui, eu estou conseguindo, apesar do problema técnico, né, que nós tivemos hoje, pelo celular, eu estou conseguindo acompanhar o chat. Então, para quem está nos ouvindo, se quiser abrir aí pelo celular o canal do Castalho, o chat está funcionando tranquilamente pelo celular. Infelizmente, nos 2 browsers que eu testei, deu um probleminha, deve ser alguma coisa aí do YouTube. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Vitor Ribeiro, que é o seguinte, ele perguntou: qual linguagem de programação, né, que vocês usam para desenvolver bots? Então eu vou já linkar com a próxima pergunta que eu tinha na pauta, que obviamente, pelo jeito ela vai ser direcionada aí ao Rafael primeiro. Quais são os requisitos técnicos para quem quer começar a desenvolver bots, né? Quais são as tecnologias, as ferramentas, as linguagens e os serviços? Eu sei que devem existir vários, mas quais são os que você conhece, assim, os mais famosos, os da moda, né? Vamos dizer assim, Rafael. E aí já linka com a pergunta do Vitor aí, qual que é a linguagem que você usa, né, para desenvolver? Bacana. Eu vou respondendo aqui, o Caio vai me ajudando aí a lembrar de algumas coisas. Bom, o que você precisa? Basicamente, você precisa integrar na API do canal que você quer fazer o bot. Então, se você quer um bot no Facebook Messenger, você tem que fazer uma aplicação que integre na API do Facebook Messenger. Basicamente é isso. A linguagem que você vai usar, cara, depende muito. Rolou até essa semana uma discussão no grupo Bots Brasil sobre qual a melhor linguagem e tal. Eu sou defensor da ideia de que não existe uma melhor linguagem, assim, depende muito de quão produtivo você é em alguma linguagem. É óbvio que para fazer algumas coisas, Assembly não é adequado, ou para fazer outras coisas, sei lá, talvez usando JavaScript você fica um pouco mais produtivo, mas às vezes você quer algo um pouco maior, um C# te dá uma maior segurança. Então, assim, em relação à tecnologia, basicamente, você vai precisar de uma linguagem de programação. Em geral, o que você precisa é ter uma API que aceite requisições. Eu vou mostrar aqui mais para frente depois, mas todos os canais eles vão usar o conceito de webhook. Então, para quem é desenvolvedor aí vai entender o que eu estou falando, basicamente você vai entrar no canal que você quer publicar um bot, vai colocar lá uma URL da sua API, onde ele vai postar mensagens quando essas mensagens chegarem, e você também vai ter uma URL do canal em que você vai enviar as mensagens quando você quiser falar com o cliente. Então, assim, tecnologia, vamos lá, tecnologia, você precisa de uma API, e essa API vai fazer e receber requisições HTTP. É basicamente isso que você precisa. Mas agora, a gente tem também plataformas que facilitam o desenvolvimento de um bot e que fazem com que os desenvolvedores fiquem mais produtivos no momento de fazer o bot. Eu trabalho em uma dessas plataformas, que é o Blip. Não sei se todo mundo conhece, mas Blip.ai é uma plataforma que vai te ajudar a desenvolver esses bots de forma mais rápida e mais simples. Eu vou até mostrar um exemplo aqui mais para frente no vídeo, mas basicamente tecnologia e linguagem que você precisa é isso. E eu utilizo C# e JavaScript. Majoritariamente C#, mas em alguns momentos eu uso JavaScript, mas assim, você pode usar Java, enfim, a linguagem que você quiser. Caio, você me ajuda a lembrar de algumas outras plataformas interessantes aí? Pessoal, Eita, eu sou dev Nutella, fica complicado. Não, eu tô brincando. Tem essa discussão, vez ou outra, bate aí na comunidade, galera. E aí, eu tô querendo aprender a desenvolver, o que é que eu faço? Eu sempre falo isso que o Pacheco fala. A melhor linguagem, assim, em outras palavras, né? A melhor linguagem de programação é aquela que você sabe. Começa por aí. Não adianta você querer inventar uma coisa se você não sabe fazer. Hoje, bots, eles oferecem, sei lá, tem várias plataformas que oferecem a portabilidade de você implementar em qualquer que seja a sua linguagem. Resta você saber jogar o jogo e fazer a coisa de forma correta, tendo a segurança e etc. Um fato curioso é que as pessoas quer dizer, agora eu vou falar um pouco mais de dev. A gente já teve, eu e o Pacheco, a gente, acho que já fazem umas 2 quarta-feiras, a gente senta, presta uma mentoria durante 20 minutos, quer dizer, 1 hora, 3 mentorias de 20 minutos, e aí, vez ou outra, aparece uma coisa interessante, que é o seguinte: cara, eu construí meu chatbot aqui, era para ele estar enviando e-mail, mas eu clico aqui no botão, ele não envia e-mail. Por que isso está acontecendo? Aí então, é porque quem envia o e-mail não é o chatbot, é o serviço.
Então, às vezes, as pessoas acham que o chatbot vai fazer tudo, vai automatizar tudo no momento que você linka na sua plataforma. E não é. Você precisa preparar um serviço, ter lá uma boa API que ofereça todas as requisições que o bot vai solicitar ou vai oferecer para o cliente final. Voltando um pouco para o Slack, dá para você mixar API com NLP e fazer o famoso API conversacional, que é você fazer solicitações. Quanto eu gastei no último mês? Quanto eu gastei com milkshake? Quanto eu gastei comendo em tal lugar? Em uma API específica. Então, o bot em si, ele não faz isso. Quem faz é o serviço que está por detrás. O bot é só a interface, está ali facilitando. É o Zidane, mata no peito e passa a bola. E aí é o serviço do outro lado que faz. Gostei do exemplo aí que você deu aí. Acho que para quem manja de futebol, né, e qual brasileiro que não deve manjar de futebol, acho que ficou bem claro aí que você falou. Vou pular então agora para minha pergunta. E Bruno, desculpa, não está na pauta, mas é a pergunta que pintou aqui, eu tenho que perguntar, aproveitar que o pessoal está aqui, que é o seguinte: eu, o Bruno e o Eliezer, que infelizmente não está aqui hoje, a nossa área, nós trabalhamos em automatização de testes, né? Somos engenheiros de qualidade e então nós escrevemos testes funcionais que são automatizados para testar funcionalidade, nós temos testes funcionais de integração de sistemas e esse tipo de coisa, e tudo é automatizado. A minha dúvida é o seguinte: existe uma forma de você também escrever testes automatizados funcionais para bots? Boa pergunta. Cara, existe sim. A Letícia ela trabalha com a gente na Take e ela é QA também, ela faz testes lá nos bots que a Take desenvolve e ela fala bastante sobre isso até lá na comunidade e ela desenvolve bastante testes automatizados assim. Em geral, o que ela faz é usar algum driver, tipo Selenium, sei lá, abre o browser, abre o Messenger e inicia uma interação com o chat como se fosse um usuário. Então, ela consegue fazer vários fluxos automatizados assim para testar os bots e isso ajuda bastante. Inclusive, ela durante esses testes ela encontra alguns problemas no próprio Messenger ou em outros canais que ela está automatizando teste. Ela fez até uma série de posts aí um tempo atrás, explicando um pouquinho do dia a dia dela, como ela lida com esses problemas. Mas em geral, ela faz uma automatização sim, tipo como se fosse um usuário mesmo entrando lá, um teste de aceitação, assim, né? Seria, sei lá, um teste de integração, assim, e os desenvolvedores fazem os testes no nível mais baixo, né? Então, teste de unidade, sei lá, teste de comportamento, eu vejo assim. Completa alguma coisa aí, cara? Eu vou só falar rapidinho, eu vou até tirar o chapéu assim para a Letícia, porque no Brasil praticamente não existe conteúdo relacionado a testes de automação para chatbots. Agora eu vou tirar o chapéu para ela de novo, que tipo, no mundo inteiro praticamente não existe conteúdo relacionado a testes de automação para chatbots. E aí ela escreve bastante, tem um blog que ela, não é nem da Take, hoje está num Take, se chama Take Test, mas iniciou de uma cultura do time de QA lá da empresa, eles têm uma cultura bem legal, e um desafio enorme que ela tem com o chatbot é essa questão de automatização, né? Quando tem um bot que tem 700 perguntas lá, ou 700 respostas, como é que vai automatizar isso? Então, já teve esse nuance. Ela também tem limitação para testar. Como é que você vai testar o Messenger se o Messenger não liberar APK para testar? E aí, como é que faz? Como é que você testa e automatiza teste de um bot sem ser no app? Pode ser no site? Tudo isso ela já escreveu, ela compartilha. Ela é bem acessível e vale a pena, assim, você ler, dar uma seguida no que ela vem falando, assim. Na minha visão, tá? É um conteúdo que tá faltando, não tem ninguém no mundo falando disso. Eu vi o primeiro post em inglês um dia desse. Então, se você trabalha com QA e tá querendo entrar nesse mundo e falar mais de teste para chatbots, a oportunidade tá aí. E é uma oportunidade enorme de ser seguido por milhares de pessoas. Bacana, interessante. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto, então. Eu estava pesquisando sobre bots, né, esses dias para até montar a pauta aqui desse episódio, e eu vi que tem uma lista de bots brasileiros, né, bots famosos, assim, bots comerciais, acho que é botsbrasil.com.br, e acredito que tem outras listas, mas essa acho que é uma das que tem mais
quantidade assim de bots relacionados. Tem alguns bem bacanas lá, que eu achei até curioso, né? Tem o bot da Ivete Sangalo. Ainda não cliquei para ver o que esse bot faz, mas vou dar uma clicada lá. Será que eu posso falar, Ivete, canta uma música aí para mim, alguma coisa assim? E o bot responde. Mas é interessante que você vê que tem bastante gente, tipo, tudo quanto é tipo de empresa, independente do ramo, até artistas criando bot, né? E aí eu queria perguntar para vocês aí, se vocês podem citar aí algum bot famoso aí na história dos bots, algum bot que seja curioso, ou que causou alguma notícia aí, algum problema, algo interessante aí desses bots famosos aí. Tem alguma coisa que vocês poderiam citar? Bom, eu cito alguns, assim, que eu gosto. Os brasileiros, sei lá, tem a Alice Seguros, é um bot para vender seguro de viagens. Eu já usei ele algumas vezes, é bem interessante assim, a experiência. Você entra lá, conversa, fala que você quer fazer uma viagem para tal lugar e tal. Sei lá, eu divulgo também aí, tem um bot que eu acho bem legal, que é o bot da Localiza, é um bot feito pela Take, você consegue reservar carros lá, enfim. De fora, deixa eu ver um bot que eu acho bacana. Me ajuda aí, Caio, cita alguns aí que você acha legal. Hoje está começando a aparecer alguns bots de cunho mais social. Esse é um cunho que eu sempre gosto de falar, assim, porque eu acho que o bot tem o poder de impactar a vida de muitas pessoas. Eu vou falar de um bot que foi desenvolvido aqui no Brasil, que é super interessante, o bot do Alcoólicos Anônimos. Não sei se vocês chegaram a ver esse bot. É um bot que ajuda as pessoas a encontrar um grupo de AA mais próximo delas. Só para vocês terem ideia, lembra daquela frase que eu falei logo no início, que é bots são bons martelos, mas nem tudo é prego? Só para vocês terem uma ideia de quão legal foi esse prego, no primeiro mês que foi lançado o bot, cerca de 3 milhões de pessoas trocaram mensagens lá. Quer dizer, isso. E isso repercutiu um aumento de 1.300% na busca e procura de ajudas lá no site do AA. Então, é muito tipo, o que é que você quer martelar, sabe? É um trabalho de formiguinha mesmo, é difícil encontrar esse prego certo. Tem um outro bot que hoje ele não tá tão legal, tá? Mas hoje, na época que ele foi feito, eu achei que foi super bacana, foi um desafio enorme, porque a gente teve meio que 4 dias para fazer ele. Foi um bot feito para as Casas Bahia. Foi um bot feito para Black Friday. Imagina, vou dar só um exemplo, tá? Imagina você fazer uma festa, vender ingressos para essa festa e em 4 dias vender para 53 mil pessoas. É um número expressivo. E principalmente no Facebook Messenger, imagina, sei lá, uma pessoa que trabalha com mídias sociais, né? Tá trocando mensagem com 53 mil pessoas, assim, freneticamente. Então, quando a gente lançou ele tinha 2 objetivos. O primeiro era gerar leads, que é quando a pessoa entra numa loja e diz para você, eu quero um sapato, então o vendedor sabe o que ele quer comprar, então isso é um lead. E depois enviar ofertas. Então, foi lá e falou para o bot das Casas de Bahia, ela podia ficar tranquila porque ia receber a oferta que ela quisesse, da categoria que ela quisesse no celular. E para as Casas de Bahia isso foi assim, ótimo, né? Diga aí, a pessoa que vende ou a empresa que vende saber quem quer o quê e de qual hora ela queria receber. Então essa informação era muito valiosa assim para as Casas de Bahia. Hoje o bot a gente está numa visão assim de mudar algumas coisas nele, mas na época que ele foi lançado assim, foi muito legal o case. 53 mil pessoas, quase 2 milhões de mensagens trafegadas, 43 mil agendamentos criados através do bot. Então, é muito tipo, qual é o prego e como é que você vai martelar ele. Acho que Tem um outro bot interessante também, não sei se o pessoal já viu, é daqui do Brasil, o Oi Warren, é um assistente para investimentos. Ele é interessante que ele não está em nenhuma plataforma de mensagem, assim. Você entra no site lá e conversa com o bot. Então, é uma outra experiência também muito legal, que te ajuda a fazer investimentos financeiros. Tem o Muff Bot, que eu curto pra caramba no Facebook. Ele é mais brinquedo, assim, mas você manda para ele alguma coisa, sei lá, tipo, como eu seria se eu fosse um presidente. Aí ele te manda a sua foto, já num merge da foto com Barack Obama, por exemplo. Ou sei lá, como eu seria se eu fosse um jogador de futebol. Aí ele te dá uma foto de você parecendo o Neymar, enfim. São uns exemplos interessantes, mas tem muitos exemplos na comunidade. Tem um bot que eu usei uma vez, que ele se chama Frida Bot.
É um bot que lhe ajuda a encontrar comida barata perto de você. Ele funciona nos Estados Unidos. E um episódio curioso que eu tive com ele é que ele é um bot híbrido. Ele utiliza coisas de front-end NLP. Então dá para você ir conversando e tirar onda com ele. Sendo que a resenha foi, eu tentei trollar o bot e aí o bot me trollou de volta. Aí eu fiquei, eita, tipo, me dei mal, deu ruim. Mas assim, eu fiquei uns 3 dias com a cabeça assim, cara, será que eu tava conversando com um robô ou com uma pessoa? E eu por quê? Porque ele é inglês, eu tava conversando com ele em inglês, aí chegou no ponto que eu não tô afim de fazer isso, não vou fazer. Aí ele, por que não? Mas o porquê não foi em português. Pera aí. Que porra é essa? Tipo, como é que ele sabe que eu falo português? Na minha cabeça, eu suponho que por eu estar falando na Califórnia, existem muitas pessoas, existem muitos mexicanos lá na Califórnia e muita gente lá fala espanhol. Então, por que não? Foi meio que um espanhol que soou como Portugal, né? Gente, eu tentei trollar o bot e o bot me trollou. Aí eu fui dormir, deitei e dormi. Aí foi essa experiência. Interessante, eu recebo às vezes ligações aqui em casa, né? O telefone, eu atendo o telefone, aí tem uma gravação do outro lado que fala: Olá, bom dia. Eu falo: Olá, bom dia. E aí ele continua, né? Ah, eu gostaria de falar com o senhor tal. Ele se encontra, eu falo: Sim, se eu sou eu mesmo. Aí continua falando, e aí demora, sei lá, um tempinho para eu perceber que é uma gravação e que não é uma pessoa que está falando de tão bem encaixado assim, né, a interação. Só que obviamente que não é um bot, né? Nesse caso é uma gravação mesmo corrida. Você falou aí desse negócio aí dos bots famosos, né? E aí me veio uma coisa também que não estava na pauta, então eu vou colocar aqui antes do Og passar para a pergunta dele, rapidinho, que me veio uma preocupação aqui que acho que todo mundo tem. Eu não sei como isso não surgiu ainda no chat, né? Mas é o seguinte, então significa que cada vez que a gente faz um bot para pedir comida ou para vender alguma coisa das Casas Bahia, um vendedor das Casas Bahia vai ficar sem emprego, né? Porque o bot está atravessando a questão da facilitação ali, né? Digamos assim, do cliente chegar até o produto, né? Então, essa questão filosófica aí me preocupa um pouco, porque eu não vejo, por exemplo, órgãos do governo ou ONGs até fazendo algum tipo de trabalho assim, né? Porque é óbvio que daqui a um tempo muitas das profissões que existem hoje vão ser substituídas por assistentes pessoais como o Alexa, Google Home ou qualquer coisa desse tipo, e também empregos. Vocês conhecem alguma história assim na área de bots em que algum bot chegou assim e acabou com o emprego de uma galera? Tem algum caso conhecido? Que acabou com o emprego? Posso comentar? Claro, vai lá. O computador que a gente está usando aí tirou o emprego de milhares de pessoas. Aqueles famosos tac, 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 tac. Tipo, a galera naquela época trabalhava com isso e perdeu o emprego. A galera que um dia escrevia a carta lá na mão, perdeu porque inventaram um e-mail. Então, pode falar aí, Pacheco, porque eu tenho um ponto a dizer, a acrescentar nisso. Boa pegada do Caio. Assim, bot especificamente, não. Eu sei que, assim, talvez em empresas de atendimento isso possa acontecer de uma forma mais, sei lá, com uma maior proporção, porque os bots podem escalar assim, no atendimento de forma muito, muito fácil. Mas eu tento ver sempre uma visão mais otimista. Assim. Eu não vejo ele como uma tecnologia que vem para, sei lá, matar muitos empregos. Eu vejo como uma tecnologia que vem para empoderar as pessoas. Ele vai nos ajudar a ser cada vez mais produtivo, a ser cada vez mais assertivo. E pode acontecer, sim, de haver algumas mudanças de posto de trabalho, mas assim, eu vejo mais como algo natural, assim como o Caio falou. Sei lá, até pouco tempo atrás existiam profissões que não existem mais, e a gente sabe que daqui 20 anos, boa parte das profissões que existem hoje talvez não vão existir. Então, assim, eu tento ver por um lado mais otimista. Só uma outra coisa assim, que é interessante, pelo que o Og falou no início, ou o Bruno, não sei, não lembro. O Bill Gates, recentemente,
fez um artigo comentando um pouquinho sobre isso, e ele defendia a ideia de que daqui a um tempo a gente vai precisar regular e taxar alguns bots, exatamente por isso, porque eles vão, de alguma forma, substituir postos de trabalho com pessoa e tal, enfim. Então, realmente uma discussão bem difícil aí, bem forte, e a gente tem visto vários pontos, assim, nos últimos tempos. Interessante, essa coisa de taxar aí realmente eu não tinha pensado ainda, porque perde uma grande parte da receita aí, né, trabalhista. A hora que você consegue escalar um sistema para suprir a necessidade, sei lá, de 100, 200 pessoas num call center, realmente, com certeza. O estranho é só que a Microsoft veio e acabou com centenas de trabalhos, com milhares de postos de trabalho, e, sei lá, a gente não taxa software a não ser imposto por comercializar um produto. Então, sei lá, não vejo isso como algo que vai pegar muito. Não. Esse é um questionamento interessante. Eu já entrei nessa discussão uma vez, acho que uns 2, 3 meses atrás, e é importante a gente pensar que não é o bot que está causando isso, é o software. Não é a adoção de chatbot, não é a adoção de app, não, é software, o conceito de software, que está evoluindo e está engolindo tudo. O cara que inventou o Mosaic, que foi investir no Facebook, investir no Medium, etc., ele falou, cara, software está comendo o mundo. Tipo, tá tudo virando software. E para quem trabalha com business, etc., chama isso de transformação digital. Sendo que ver um outro cara da NVIDIA falou assim, não, massa, beleza, software tá comendo o mundo, mas AI vai comer o software. E aí a parada vai ser, tipo, muito doida, vai ser uma coisa muito outro nível. Hoje, nesse exato momento, quer dizer, daqui para 2020, 25% da carga operária nos Estados Unidos vai ficar sem emprego. Por quê? Foi automatizado. Hoje em dia, metade das crianças que estão hoje na escola vão aprender uma profissão que ela não vai servir de nada. Saiu na Folha essa semana. Então, a gente está chegando num ponto que aquelas coisas que o Elon Musk, sei lá, pronunciar o nome, falou uns anos atrás, dizendo, cara, a gente precisa criar uma receita universal, não sei o que, então, cara, esse cara tá doido, velho, pra que a gente vai fazer isso? Hoje a gente precisa refletir sobre isso, tipo, o que é que a gente tá criando que tá fazendo as pessoas deixarem de usar? Então, Caio, eu reflito muitas vezes assim, eu gosto eu tô fazendo isso, mas isso vai impactar em quê? Vai ajudar quem e vai prejudicar quem? Então, não é só eu ganhar dinheiro, é eu fazer um bem. Eu estou ajudando as pessoas, eu estou ajudando a empoderar. Então, tem que ter essa reflexão dos dois lados, né? Eu estou ajudando, mas eu também posso estar trabalhando. Bacana. Olha, eu vou aproveitar então aqui, tem alguns comentários aqui pelo chat, que eu estou acompanhando pelo telefone, porque nós estamos com aquele problema técnico chato, mas veja bem, primeiramente, teve aqui o Jeremy Rodrigues, ele falou aqui que onde ele trabalha, várias pessoas estão sendo relocadas por conta de bot de atendimento que foi criado. É isso que está acontecendo. Então tá aqui um exemplo para a sua pergunta, Bruno, que você teve aí. Outra coisa que aconteceu, Rogério Fonseca Gonçalves estava falando aqui, está falando de um bot que chama-se Olivia. E aí ele está querendo saber se vocês conhecem esse bot aí, que é um assistente financeiro e promete ser muito inteligente. Vocês conhecem? Cara, não vi não. Eu até vi aqui que ele colocou um link, olivia.ai, né? Estou abrindo aqui. Isso. Esse eu não conhecia. É até interessante se, sei lá, se quem fez o Olivia estiver ouvindo a gente aí, cadastra lá no diretório botsbrasil.com.br, que ajuda a gente a ver todos os bots. Eu não conhecia. Já viu esse aí, Caio? Tô com ele aberto aqui agora. Já, ele inclusive tem um aplicativo, estava em destaque na Apple Store na semana passada, estava lá, aplicativos destaques. Eu me inscrevi, eu sei que ele existe, eu sei mais ou menos o que ele é, mas infelizmente ainda não usei ele, eu estou na fila de espera. Ah, cara, isso não é brasileiro, não, né? Agora que eu tô vendo aqui, então esquece que eu falei de Brasil. Mas é interessante que eles fazem, porque eles estão utilizando as técnicas de growth para fazer com que mais gente usem, e quando eu puder ter acesso a ele, eu posso dar um feedback para vocês.
Bacana. E olha só, o Jeremy Rodrigues, de novo também, ele falou o seguinte: tem outro bot que chama Rastreio Bot, que é um bot para rastrear encomendas nos correios, muito funcional. Ele avisa quando o carteiro sai para entrega. Acho isso bem bacana. Aqui nos Estados Unidos, e deve ter no Brasil também, né, tem aqueles que chama food trucks, né? Então são as vanzinhas que vai vender sanduíche, vai vender taco, vai vender sushi, e aí um botzinho seria bacana para poder me avisar quando é que a venda tá aqui perto da minha vizinhança para eu poder ir lá comprar um sushi, ia ser legal. Antes da minha pergunta, uma pergunta que o Jeremy deixou para a gente, que é o seguinte: ele estava querendo saber se vocês acham que o Facebook, será que ele vai liberar a API para o WhatsApp, mesmo sendo concorrente do Facebook Message? Concorrência interna, isso seria possível? Assim, há pouco tempo atrás, durante o evento do Facebook, o F8, para desenvolvedores, eu e o Caio, a gente estava lá e, assim, era a grande dúvida de todo mundo, né? Era o que todo mundo queria saber e tal. Infelizmente, essa abertura não aconteceu. Assim, eu não sei quando vai acontecer. A gente já tentou perguntar para algumas pessoas do Facebook, mas, em geral, eles realmente não sabem, assim, só a galera mesmo do WhatsApp. Eu não faço ideia. Mas o que eu, pessoalmente, assim, o que eu acredito é que essa abertura do Messenger, ela, querendo ou não, ela trouxe muito aprendizado para o Facebook. Então, ele está aprendendo bastante sobre bots, está aprendendo o que dá certo, o que não dá. Então, eu acredito que uma possível abertura do WhatsApp em pouco tempo, ela vai ser uma abertura bem consciente, assim, com base em tudo que ele já aprendeu. E eu, sei lá, eu não vejo como um vai matar o outro, assim, não. Eu vejo que são complementares e, mais uma vez, essa questão de plataforma ela é bem sazonal. No Brasil, o WhatsApp tem uma penetração muito grande, mas, sei lá, em relação ao Messenger nos Estados Unidos, isso não é verdade, isso não acontece. Então, eu vejo que tem espaço para todo mundo, assim, e ele vai fazer uma abertura consciente com base no que ele aprendeu no Messenger. É isso aí mesmo. Sobre concorrência, são propostas diferentes. Aqui no Brasil tem muita gente querendo. Nos Estados Unidos, a galera tá tipo, nem aí. Todo mundo usa SMS de graça. Tá legal, vou então agora para minha pergunta, que é o seguinte: quais são alguns recursos, tipo online, algum livro, algum artigo, alguma coisa que vocês recomendam para quem quer começar a brincar com bots? Tá, essa é uma ótima pergunta. E ela meio que tem vários escopos, né? Depende de quem está perguntando. Essa pessoa trabalha com dev, trabalha com design, trabalha com negócios. É que nem eu conversar com uma pessoa, né? Eu tenho que saber qual é o contexto dela. Existe uma comunidade no Brasil chamada Chatbots Brasil, existe uma página no próprio Facebook chamada Chatbots Brasil, que nada mais é do que uma comunidade. É um grupo que tem cerca de 3.390 pessoas, são daqui do Brasil, quer dizer, praticamente todas elas são, algumas pessoas estão de fora. E lá é um lugar, um espaço onde você pode procurar, conhecer gente, tirar dúvida, dentro do seu contexto. Se você é de design, provavelmente se você perguntar alguma coisa, eu ou outras pessoas que trabalham com design vão responder. Ou se você é dev, que nem teve semana passada, um cara perguntou, gente, qual é a melhor linguagem de programação? Um bocado de gente respondeu. Além disso, a gente também, como eu falei, a gente é uma comunidade de pessoas interessadas, a gente também promove meetups e encontros. Ultimamente está acontecendo muito em São Paulo, para a gente sentar e reunir galera que toca a mão na massa, trabalha com isso, são botmakers, para a gente trocar ideia, trocar mais figurinhas. Ultimamente a gente teve uma pegada mais negócios, design, o último foi só focar em design, e amanhã, o Pacheco pode até falar melhor mais à frente, vai ter um mais focado em dev. O Pacheco amanhã vai dar uma de dev raiz. Ou Nutella, né? Vamos ver. Ou Nutella, né? E ele é organizado por, assim, são pessoas do Brasil inteiro, mas a maioria das ações está com essas pessoas aí. Eu, a Camila, o Ricardo e o Thiago, a gente trabalha em empresas diferentes. É importante eu falar isso porque às vezes as pessoas associam a comunidade a uma empresa e não é uma coisa, é um trabalho de formiguinha. Cada pessoa de outra tribo chega e contribui. E se você quiser artigo e etc., procura aí, ó, medium.com/,
Bots Brasil é um coletivo para as pessoas explorarem e aprender mais sobre chatbots. Tem várias pessoas que já foram lá escrever. A gente tem mais de 25 pessoas que escrevem, desde design, negócios, desenvolvimento, até coisas ruins do chatbot. A gente tenta explorar de tudo. E a gente também está procurando gente para escrever com a gente. Quem quiser escrever sobre dev, tem alguns tutoriais bem bacanas de dev lá, principalmente com Django e Python. Tem um que é para você desenvolver um chatbot sem inteligência artificial. Enfim, é um espaço bacana para quem quiser ir lá ver. E é isso. A gente também tem a lista de chatbots nacionais, que a gente organiza e tenta organizar todo mundo. Tá aí a lista que o Bruno falou mais cedo. A gente está querendo lançar uma versão mais atualizada, deve acontecer em outubro. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem aprender mais aqui no Brasil, esse é o lugar. Se você quiser, esse agora é o momento de jabá. Se você quiser aprender mais, tipo, de negócios ou mais oportunidades para sua empresa, etc., tem o blog da Take, se chama chatbotsbrasil.take.net. E se você quiser simplesmente ler mais conteúdos em inglês, existe uma revista chamada Chatbots Magazine. Tem muito material bom em inglês disponíveis, de gente do mundo inteiro. Se você quiser ver um compilado de coisas ruins do chatbot, existe um site chamado Chatbots Fail, chatbots.fail. É bem interessante, acho que vale a pena todo dev raiz entrar lá e entender mais. Eu escrevo também no uxdesign.cc, é um coletivo de design, tem mais de 120 mil seguidores no mundo inteiro. Tem muita coisa de design que vai ajudar muitas pessoas que desenvolvem, assim, claramente. Eu digo isso porque chatbot não é a plataforma, é o problema que você quer resolver. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que já falei um bocado de lugar aqui. Se alguém tiver mais dúvida, pode procurar a gente lá. Tô aí. Beleza, acho que foi um bom caminho e o restante, né, o pessoal pode encontrar nessas próprias comunidades aí. Eu tô lá no chatbots do Facebook, que eu vejo que sempre que tem um recurso novo, um vídeo, sei lá, alguma coisa, o pessoal acaba postando lá, então acho que é um bom primeiro passo aí. Bom, agora chegou o momento, né, que a gente aqui no YouTube vai fazer o que a gente vem fazendo desde que a gente começou o Castalho no YouTube, né? Então o Castalho é podcast, então a maioria das pessoas vão ouvir somente o áudio. Mas para quem está acompanhando pelo YouTube, a gente trouxe essa experiência aí de mostrar as coisas ao vivo, que nem o Caio já mostrou aí vários slides e tal, contextualizando o que ele estava falando. Muito obrigado aí pelo demo, né? Lembrando para quem está nos ouvindo pelo podcast, a gente fez um demo agora há pouco aqui no Castalho, e você, para ouvir, cola lá no nosso site, castalho.info, clica no link do YouTube, e aí no final do episódio lá você vai ter o demo, aí você consegue ver as telas aí e essa demonstração aí do Blip, certo? Então, eu vou fazer uma pausa aqui, a gente já volta para falar com vocês. Eu só vou fazer um sorteio, que é o seguinte: no episódio passado, a gente entrevistou o Dan Bader, que é um escritor, né, um cara bastante influente aí na comunidade Python. Ele escreveu um livro chamado Python Tricks, e ele tem alguns outros projetos bem legais. Para quem tiver interesse, é só ouvir o nosso episódio anterior, que inclusive é um episódio em inglês, mas a gente está tentando uma força-tarefa aí com os nossos ouvintes para ajudar a colocar legendas, né, para quem não está ainda falando inglês, né? E a gente vai trazer mais episódio em inglês no Castalho, né, para a gente inclusive incentivar a galera aí a usar mais o inglês. Mas a gente prometeu sortear, né, colocou um formulário lá, e aí quem preencheu o formulário, eu vou sortear agora aqui os 3 livros, né? Então eu vou sortear 3 pessoas para ganhar o livro. Então eu já estou aqui com tudo preparado. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Eu tenho aqui as pessoas que preencheram o formulário. Eu escondi o e-mail da galera aqui, né, para manter a privacidade. Então repare que tem aqui 43 pessoas, né? Ou seja, a gente tem aqui do número 2 até o número 43 pessoas que responderam a nossa pergunta. E tem gente de tudo que é lugar, né? Gente do Brasil, tem gente de fora, tem gente da Ucrânia, gente dos Estados Unidos, do México. Foi bem legal porque o episódio conseguiu atingir bastante gente. Então, para sortear aqui, geralmente a gente usa o sorteador, porque ele gera um número para a gente no final. Então, eu vou fazer igual a gente fez no anterior. Eu vou sortear 3 livros, né? Entre o número 2 e o número 43, né? E aí fica uma ideia, ó, a gente pode, de repente, aí desenvolver um bot para fazer sorteio, né? Quem sabe? Você vai lá direto ali no Messenger, no Telegram,
e faz sorteio. Para quem está começando a brincar com bot, pode ser uma ideia aí para ser feita. Então vamos lá, vamos ver quem ganhou os 3 livros. Né? Então é o número 13. Né? Então aqui é aquela hora do bingo, né? 13. O número 13 aqui é o Otton Alberto da Silva, de Ponta Grossa, Paraná. Vai ganhar um Python Tricks. O número 4 é o Ivan. Olha só o Ivan, que é lá do canal Opencast, né? E do Tecnologia Aberta. Vai ganhar aí o Ivan de Erechim. E o número 37. Número 37 é o Ernesto Solis, do México. Então, o Ernesto aí do México também vai ganhar a 3ª cópia do livro Python Tricks. Lembrando que esse livro aqui foi uma cortesia do Dan, né, que foi o nosso entrevistado. Então, a gente vai entrar em contato por e-mail e mandar o livro. E aqui o resultado para ficar salvo, né, para garantir aí, tá aqui, ó. A gente vai salvar o resultado e colocar aqui na descrição, no show notes, para depois a galera aí que quiser conferir. Isso aí, parabéns aí, pessoal, que ganhou o livro. É um livro muito legal. Várias dicas de Python, inclusive com as dicas desse livro aí, você vai poder fazer requisição web, HTTP e quem sabe aí criar um bot. Antes da gente passar para o próximo aqui, eu também queria dizer uma coisa. Eu vi essa plataforma que vocês mostraram, né? O Blip. E vocês falaram que tem SDK para JavaScript e para C Sharp, né? Tá faltando um SDK para Python aí, né? Então eu vou falar aí, pessoal. Vamos desenvolver aí um SDK para Python. Ou então vamos incentivar a comunidade aí a criar um wrapper, né? Que a gente tem várias ferramentas. Os nossos clients, tanto C Sharp quanto JavaScript, são open source, estão lá no GitHub da TechNet. Mas foi bom você ter falado isso aí. A gente vai colocar em pauta, assim, um cliente para Python aí. Legal, a gente tem bibliotecas legais que a gente até comentou aqui. Tem uma que chama Tapioca Wrapper, que foi criada pelos nossos amigos lá de Recife. O Tapioca é tipo um framework para criar wrappers de API em Python. Foi, né? E aí, o Felipe Ximenes? Ele mesmo, do Felipe. Então, eu conheço ele. É uma boa, ó. Já usa o Tapioca, já fala com o Felipe lá. Vamos conversar. Já era, semana que vem o Blip vai ter suporte a Python, né? Brincadeira, pessoal, mas acho que em breve vai ter, né? Vai, com certeza. Bacana, então, com você aí, Og. Beleza, então, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Rafael e Caio, por ter participado aqui, e eu vou dar uma oportunidade para vocês, então, fazer o seu jabá. Vamos começar aí com o Caio. Logo eu. Não tenho muito jabá para fazer, não. É mais um convite mesmo para... Se você tem interesse em saber mais sobre chatbots, se você quiser, sei lá, engajar e conhecer mais gente ou mais pessoas interessadas nessa nova tendência, tem uma comunidade no Facebook chamada Chatbots Brasil. Já tem mais de 3.400 pessoas. A gente também escreve no blog chamado Chatbots Brasil, desculpa. Fica no endereço medium.com/botsbrasil. A gente já está chegando a 800 followers no Medium, é um número bem legal. A gente começou com 0, divulgação 0, investimento 0, tá um negócio bem comunidade mesmo, bem raiz, digamos assim. A gente também promove encontros mensais. Ultimamente está sendo muito em São Paulo, mas a gente está procurando pessoas para espalhar isso pelo Brasil. Então, se estiver ouvindo a gente aí e quiser dar uma força, chega lá na comunidade, levanta a bandeira, que a gente tenta bater no peito e passar para vocês, que nem você dane. E é isso, o Pacheco vai falar da Take, da nossa plataforma, acho que ele é o melhor cara para falar disso. Ele é o dev da gente. Bom, meu site está aqui embaixo, meu nome, lá vocês conseguem, tem alguns conteúdos que eu gero sobre bot, sobre desenvolvimento em geral. Como o Caio falou, a gente trabalha lá, tem uma equipe na Take para desenvolvimento do Blip, que é a nossa plataforma, pessoal muito bom, e a gente gostaria de receber o máximo de feedbacks possíveis, quem da comunidade estiver usando, estiver gostando ou não estiver gostando do Blip, por favor, dê feedbacks para a gente, fala aí o que está achando. Eu e o Caio, toda terça-feira, a gente faz uma live no grupo do Facebook, Chatbots Brasil, onde a gente comenta os assuntos mais interessantes aí da última semana, então fica aí o convite também, quem quiser curtir. Mas assim, no mais, eu queria só agradecer mesmo o espaço que vocês deram pra gente aí, poder falar de bot, parabenizar vocês, porque tá bem profissional mesmo, assim, tudo, assim, do podcast, da live, assim mesmo, do YouTube, os materiais super legais, então,
Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E todo mundo quiser, sei lá, conversar mais, trocar ideia, tirar dúvidas sobre bot, eu sou super acessível. Entra aí no meu site, tem todos os meus contatos e a gente vai conversando. Perguntinha de última hora que apareceu aqui no chat, tá? É o Luiz Carvalho, ele tá perguntando se o Blip tem algum plano trial para poder, tipo assim, trial free ou developer, alguma coisa. Perfeito. O Blip hoje ele tem basicamente 2 planos. Até 1000 mensagens enviadas pelo bot por mês, ele é free. Então você entra lá, usa todos os recursos, testa, vê como funciona. Assim, vocês vão perceber, não é porque eu sou um dos desenvolvedores do Blip, não, mas vocês vão perceber que ele acelera bastante assim, o desenvolvimento, porque ali tem todo o conhecimento da Take nos últimos 18 anos fazendo bot. Então, assim, tem muita coisa interessante. E ele é free até 1000 mensagens por mês. Acima disso, a gente tem planos de negócio de acordo com cada cliente. Então, vai depender muito, assim, de como a pessoa está trabalhando, entrar em contato com a gente vai discutir, mas, em geral, o plano é negociado através de a quantidade de usuários ativos mensalmente que o seu bot tem. Então, à medida que você escala, a gente escala junto com você. É bom para todo mundo, assim, é um ganha-ganha. Então, eu também quero agradecer ao pessoal que estava participando aqui. Tivemos uma galera muito legal e, apesar dos problemas técnicos que nós tivemos, todo mundo conseguiu ainda acompanhar lá pelo chat. Teve muita participação, um monte de pergunta bem legal. Então, agradeço a vocês que participaram de lá. Teve gente que mandou mensagem pelo próprio YouTube para dizer para a gente que estava funcionando legal. Então, agradeço a vocês. Pelo Twitter, pelo Facebook. Quero, então, assim, muito obrigado. É muito interessante, é muito importante para nós, para mim, para o Bruno, para o Eliezer, de ter essa participação de vocês, esse feedback de vocês dá muita energia para a gente. Então, obrigado mesmo, tá, por ter participado aqui e continuar nos apoiando. E obrigado também aí aos convidados, foi um prazer, né? Eu cheguei lá no grupo Chatbots, convidei vocês foram bastante receptivos, eu já estava acompanhando a live, né? Vale falar que esses caras fazem uma live aí, acho que toda semana, né? Para falar toda terça para falar sobre o mercado aí de chatbots e as novidades. É muito legal, vale a pena conferir lá no Facebook, né? E é isso aí. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, eu estava num evento, né, esse final de semana no Caipira, e todo mundo veio me pedir o adesivo do Castalho, porque todo mundo já sabia que ia rolar. Então eu já vou aproveitar e falar aqui ao vivo, né, que o adesivo está sendo feito, já está no forno aí o adesivo, em breve vai ser entregue. Então, no próximo evento aí que vocês me encontrarem por aí, eu, o Og, o Eliezer, a gente vai dar um jeito aí até de sortear alguns pacotes de adesivo por aqui, vamos ver. Logo a galera aí vai ter o adesivo aí bem legal do Castalho. Então, é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu, desculpem pelos problemas técnicos e, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, que já está crescendo bastante, tem bastante gente. E aí, se você se inscrever, ativa aquele sininho que tem do lado para você ser notificado, né, da próxima live. Curte a gente no Facebook, no Twitter, no GitHub, ou seja, qualquer lugar que você imaginar aí, procura Castalho lá, para dar uma força aí pro branding do nosso canal, do nosso podcast. E é isso aí. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês, com os convidados, com todo mundo. E até a próxima quarta-feira aí falando de Machine Learning, já conectando aí com os chatbots. Abraço, pessoal. Boa noite. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.